Progresso. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para todo o Vale do Jaguaribe, né? Porque a gente sabe que a Rádio Progresso, a Progresso FM, ela vai nesse interiorzão, vai para todos os lugares do nosso Vale do Jaguaribe, particularmente em Aracati. Às vezes eu escuto também da minha garagem, viu, Leonardo? Da minha garagem a gente escuta a Progresso FM. E é um prazer a gente voltar aqui para trazer temas importantes relacionados à saúde. A gente sabe que o mês de setembro é um mês dedicado a várias campanhas, né, direcionadas para a saúde. E dentre uma dessas campanhas, Fabrício, a gente tem o Setembro Verde. Mas, doutor Klaus, o que significa o Setembro Verde? Como você já muito bem falou, Fabrício, é uma campanha, né, que visa conscientizar e sensibilizar as pessoas para a importância de realizar a doação de órgãos. Né? Então, para a gente entender melhor sobre doação de órgãos, Fabrício, é importante a gente, nesse momento, falar o seguinte: existem dois tipos de doadores de órgãos. Não sei se você sabia. Tem o doador vivo e, infelizmente, tem o doador falecido. No caso do doador vivo, Fabrício, a doação em vida, ela pode acontecer quando você, em vida, está disposto a doar um rim, um dos seus 2 rins, ou uma parte do teu fígado para um parente seu, de até 4ª geração. Mas, doutor Klaus, por que apenas porque um dos rins? Porque você não pode doar os 2, você não pode ficar sem nada. Mas uma pessoa, tendo 2 rins saudáveis, ela pode doar um rim, né? E continuar vivendo bem com o seu outro rim. E por que doar parte do fígado? Porque o fígado, ele é um órgão que se regenera, Leonardo. Então, se você doar uma parte de um fígado seu para uma filha sua, o teu fígado vai regenerar e vai voltar ao normal. Outro órgão não é autorizado para se doar em vida. Com exceção, a medula óssea, ela pode ser doada também, né? Faz uma punção aqui desse osso da bacia e aí ela é injetada em outra pessoa. Geralmente acontece em casos de leucemias, né, que a pessoa precisa da doação da medula óssea. Essas são as doações possíveis em vida. Mas, doutor Klaus, você falou que a doação em vida de um rim e de um par do fígado tem que ser para um parente até 4º grau. Eu posso doar para um não parente? Pode sim, mas apenas com autorização judicial. Mas por que isso acontece? Eu creio, pessoal, não tenho certeza, mas eu creio que isso aconteça justamente para evitar um comércio de órgãos, né? Eu estou numa situação financeira difícil e vou vender um rim meu. Não pode. Você só pode doar para um parente seu. Ou então, através de uma autorização judicial. Então, tem, por exemplo, ouvinte fala o seguinte: vai comprar um celular, o celular tá muito caro, fala, vou vender meu rim, mas essa é uma piada antiga, mas que não dá para fazer, né? Exatamente, né? Vou vender um rim para comprar um celular. Você já imaginou se isso acontecesse? Realmente. Né? Por isso que eu entendo que existe uma necessidade de uma autorização de um juiz para você fazer uma doação, se não for o caso de um parente de até 4º grau. Né? Então são esses os órgãos possíveis de se doarem em vida. Mas, doutor Klaus, qual outro tipo de doador que você falou? É o doador falecido. E aí não precisa, para doar ou para receber um órgão, não precisa de um parentesco. Mas no caso da doação de uma pessoa falecida, esse órgão, para ser doado, ele só é possível quando ocorre a morte cerebral de um paciente. Ou seja, na maioria dos casos, é devido a um paciente que chegou ao hospital, né, ainda com os órgãos funcionando, e lá no hospital, através de equipamentos, de máquinas, o corpo dessa pessoa, os órgãos dessa pessoa continuam funcionando, porém, infelizmente, o seu cérebro já parou. O cérebro parou de funcionar, você não tem mais como retroceder, houve a chamada morte cerebral. Então, nesse caso, é uma morte que seu cérebro não funciona mais, e a gente sabe que o cérebro é o órgão que comanda todo o corpo, e a partir daí não tem mais como retroceder. A pessoa não vai mais revivecer, né? Então, nesse caso, cabe a uma autorização da família liberar esses órgãos para doação ou não, né? A gente sabe que mesmo que você queira doar seus órgãos, você precisa, no caso de você falecido, ter autorização da sua família. Por isso que é muito importante, em vida, você dizer aos seus familiares qual é a sua pretensão. Olha, se acontecer alguma coisa comigo,
eu gostaria que meus órgãos fossem doados. Mas mesmo assim, cabe à sua família autorizar ou não. Certo? E quais seriam esses órgãos, Klaus? Seria uma coisa bem mais ampla. Coração, que é o órgão mais doado no Brasil hoje, né? Segundo lugar vem o fígado. Terceiro lugar vem a medula, que ela pode ser doada em vida, né? Córnea, que é dos olhos. Pâncreas. Que mais? Pele, ossos, cartilagens. Tudo isso são órgãos que podem ser doados. Compreendo. E digamos que eu, por exemplo, quero ser doador, mas tem algum critério? Por exemplo, não, você tinha tal doença, você não pode ser doador. Por exemplo, vou testar uma doença aqui. Um portador de um HIV, por exemplo, ele pode ser um doador? Estou citando só um exemplo. Mas existem critérios para ser um doador? Os critérios, eles vão de acordo com a idade, né? Tem que ser uma pessoa maior de idade, às vezes, na maioria dos casos. E assim, não pode ter doenças crônicas. Né? Da mesma coisa, né? Da questão da doação de sangue. Né? Porque, querendo ou não, vai haver uma questão nesse sentido. Mas uma coisa muito importante e curiosa, Fabrício, é o seguinte. Infelizmente, você vai ao médico, você já tem uma doença de muito tempo, você está com um órgão já comprometido, um desses órgãos que eu falei, e o médico chega aí para você e diz, Fabrício, infelizmente, a gente não tem mais como lhe tratar, porque esse seu órgão aqui, por exemplo, seu coração, ou seu rim, ou seu pulmão, ele está em falência. E a única saída para você é você entrar na fila do transplante. E aí você vai procurar o órgão, né? Na verdade, é um órgão relacionado ao SUS. Não existe fila de transplante, pessoal, em órgão privado, em órgão particular, hospital particular. Não, a fila de transplante é uma fila única. Para preto, para branco, para rico, para pobre, para gordo, para magro. É uma fila única. Porém, essa fila, ela obedece a alguns critérios para saber em que lugar você vai se posicionar na fila. Por exemplo, uma coisa muito importante é tipo sanguíneo e compatibilidade genética. Todo mundo pensa que assim, a fila do coração é uma só para todo mundo. Na verdade, você entra na fila única. Porém, de acordo com o seu tipo sanguíneo, de acordo com a sua compatibilidade genética, um coração que pode servir para você, Leonardo, pode não servir para o Fabrício. Então, se esse coração apareceu e você está na fila depois do Fabrício, você passa na frente dele, porque esse coração, se for transplantado nele, não vai funcionar. Foi isso que aconteceu com o apresentador Faustão, né? Com o Faustão, sim. E a gente vai até detalhar esse caso, que está bem em evidência e gerou algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos sobre a fila. Né? Então, por exemplo, a herança, a compatibilidade genética e a tipagem sanguínea é um critério. Outro critério importante é peso e altura. Por exemplo, uma pessoa que tem 40 quilos, dificilmente ela vai conseguir doar um órgão para uma pessoa que tem 120 quilos. Porque é uma pessoa 3 vezes maior que vai receber um órgão que estava numa pessoa 3 vezes menor. Então, peso e altura é um critério. Outro critério muito importante na fila de transplante é a gravidade da doença. Eu posso ter 2 pessoas na fila, só que aquela que está mais atrás está na iminência de morrer. Então, e aquele que está mais na frente, ele tem uma sobrevida maior. Então, aquele que está lá atrás, ele passa na frente, porque senão ele morre. Né? E outro critério importante é a idade. As crianças, elas têm prioridade na fila do transplante. Então isso é muito importante a gente saber. Com relação ao caso do Faustão, que a gente perguntou. O Faustão, ninguém sabia que ele estava doente, ele estava apresentando um programa da Band, de repente saiu, muita gente achou que era só por questão do Ibope, que não estava bom e tal. Ele saiu, foi ao médico, né? Ele já tinha um problema cardíaco crônico, e aí ele chegou no hospital e logo que a gente ficou sabendo, o Faustão precisava de um coração. E já estava na fila do transplante. E aí o que aconteceu? O Faustão com 3, 4 dias foi transplantado. Então todo mundo ficou assim, poxa, mas como que você entrou agora na fila e já estava lá na frente? Aí vai entrar aqueles critérios que a gente conversou. Compatibilidade genética, gravidade da doença, né? E aí vale até lembrar que a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, ela teve que emitir uma nota para evitar essas polêmicas. Então, dentro dessas características... Isso é uma coisa que acontece com frequência, dentro da normalidade. No noticiado, porque não é todo dia que é o Faustão que é transplantado. Exatamente. Inclusive o Faustão, Leonardo, ele não era o primeiro da fila. Tinha uma pessoa na frente do Faustão na fila para esse órgão.
para essa compatibilidade, ou seja, tem que haver a compatibilidade sanguínea, tem que haver compatibilidade genética, tem que haver a compatibilidade de peso e altura. Você está entendendo? Então ele não era o primeiro, tinha uma pessoa na frente dele. Mas essa pessoa simplesmente recusou receber aquele coração. O motivo a gente não sabe. Por que ela não quis receber? Ou se é porque realmente ela não foi compatível. Mas o Faustão era o segundo na fila para aquele órgão. E como o primeiro recusou-se a receber, o Faustão foi transplantado e está aí saudável, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a família pelo coração que ele recebeu. E esse coração, Fabrício, não sei se vocês sabem, era de um rapaz jovem, de 30 e poucos anos, e que tinha falecido por um AVC. Essa informação, inclusive, ela chegou a ser vazada, mas, por exemplo, se eu sou um doador, eu quero manter o sigilo, minha família quiser manter o sigilo, esse sigilo ele pode ser mantido, né? Se você quiser, sim. Mas muitas vezes ocorre a curiosidade, principalmente você... Ainda mais um caso desse midiático, né? Midiático. Então, assim, eu até vi a entrevista do Faustão, muito emocionada, né? A entrevista, ele agradeceu muito, mesmo no momento de sofrimento, ele agradeceu àquela família. E que disse que ia honrar o coração, que ia colaborar com a família. Enfim, que não vem ao caso, mas assim, o mais importante é a gente saber que, em muitos casos, um órgão desse, que ele vai para debaixo da terra, né? Vai ser, a alma ela vai para o céu, mas o corpo não vai. E aí a doação de órgãos é fundamental para salvar inúmeras vidas. Com certeza. E então, só salientando para você, ouvinte da Rádio Progresso, você que quer ser um doador, doadora, você tem e precisa comunicar à sua família, mas mesmo, digamos assim, eu não quero ser um doador, mas eu, de repente, a minha família quer doar os órgãos, ela pode fazer isso por mim? Pode, né? Na verdade, quem vai decidir é a família. É porque o cara não vai estar mais aqui, né? Não, quem vai decidir, mesmo que você diga que quer doar, mesmo que você diga para tua família que quer doar, e a família não autorizar, e ela não quiser, também não está autorizado. Não vai fazer, né? Até teve uma época que você botava ou não na carteira de motorista, mas isso virou uma polêmica. Mas segundo a literatura que disse recentemente, a família... Agora, quando você diz, olha, eu queria... Então a família, mesmo naquele momento sensível, diz, um desejo de fulano era que doassem os órgãos, então vamos doar. Mas não é qualquer morte que pode doar né? Não é qualquer morte. Tem isso também, né? Porque os órgãos, eles têm que estar vivos. Por exemplo, um rim, depois que tira uma pessoa, ele tem no máximo 48 horas para ser transplantado. Né? E por isso que às vezes um órgão ele sai de helicóptero, sai de avião de uma cidade para outra, enfim, aquela coisa toda. Porque não é por tempo indeterminado que você consegue preservar. O ouvinte pergunta por que a retina não pode ser transplantada. Eu não sei lhe dizer em relação à retina. Talvez seja uma dificuldade de implantar e da retina funcionar num outro órgão, né, numa outra pessoa. Mas nos olhos, o órgão que hoje consegue a doação é a peça do... como é que diz? A córnea é a única parte do olho que consegue. 12 horas e 31 minutos, conversando com o Dr. Klaus Magno aqui, programa Luiz Lopes Compor. Doutor, fica à vontade, mais alguma coisa para acrescentar? Fique à vontade. Eu só tenho a agradecer o espaço, vocês, né? Eu sempre gosto, eu me sinto em casa. Hoje eu vim de azul. Quem tá me olhando aqui no vídeo, né? Tá vendo que eu tô vendo. Eu vou até falar aqui com a equipe, com o Luiz Lopes. Eu quero até a logomarcazinha bordada, que é bonita essa logomarca da 101 FM, né? E queria só dizer a vocês que a gente tá com o nosso laboratório, né? O laboratório Klaus Magno, funcionando na Clínica São Francisco, ali do Dr. Francisco, né? Chaves, uma pessoa maravilhosa. E tem uma novidade para vocês. A partir da segunda-feira, nós estaremos também com o laboratório Klaus Magno, funcionando lá na Mediclinic, ali na clínica do Dr. Carlos Robert, né? A gente foi convidado pelo Dr. Robert e a gente está começando na segunda-feira a também fazer os nossos exames na Mediclinic do Dr. Carlos Robert e continuaremos com o Dr. Francisco na Clínica São Francisco. Alô, você do telefone, boa tarde. Bom dia, meu rapaz. Fique à vontade. Tô aqui querendo passar aqui um aviso aqui no ar aqui do culto que nós vamos fazer hoje. Hoje é um culto de louvor.